Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Bootstrap. Hoje eu vou mostrar para vocês o sistema de grid utilizado pelo Bootstrap. Já estou aqui na página do Bootstrap, a página em português, getbootstrap.com.br. Vamos entrar aqui na opção documentação, lembrando que a partir desse link consigo obter muitas informações a respeito do Bootstrap. Eu venho aqui em Layout. E antes de falar de grid propriamente dito, é importante ter em mente que quando nós formos utilizar esse sistema, é importante ter ideia que ele deve ser colocado dentro de um container. Um container é uma estrutura que, como o próprio nome em inglês sugere, contém um layout. Ou seja, todo layout que for definido vai estar contido num container e esse container garantirá a proporcionalidade do layout definido. Então, para eu poder adicionar um container no meu documento HTML, basta eu inserir a class container a uma div, ou alternativamente container fluid. Tá? Na aula passada, a gente tinha feito aqui uma tabela que foi formatada utilizando uma classe Bootstrap e também tinha colocado um botão para poder ilustrar os conceitos básicos do Bootstrap. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no código. Então, só para poder ilustrar como é que funciona o container, olha só, eu vou esconder aqui esse detalhe da tabela. Então, vou criar aqui uma div e vou acrescentar uma class container a essa div. E vou envolver toda a minha estrutura HTML com essa div. Tá? Então, olha só, eu criei a div. A partir do exemplo da aula passada, eu criei essa div aqui, envolvendo a tabela e o botão. Vou chegar um pouquinho para cá, para ficar mais organizado o nosso código. Vou atualizar, e olha só, observe que há a inserção de margens aqui à esquerda e à direita, né, fazendo com que o nosso conteúdo fique centralizado na página. Quando eu altero o tamanho do ambiente de visualização, observe que a tabela vai se reajustando, vai se ajustando ao espaço disponível. Ok? Muito bem. Além da class container, eu também tenho uma outra classe chamada container fluid, que é equivalente a um container, mas que se estende por toda a área. Ou seja, é uma classe que contém a propriedade width definida para 100%. Atualizei e vejam que o meu container ocupou quase toda a área do meu navegador. Voltando aqui para a documentação do Bootstrap, vamos aqui na seção grid. Tá? E aí vem toda uma descrição de como que funciona esse sistema de grid. Observe essa primeira parte aqui, ó. Sistema de 12 colunas. Isso vocês têm que ter em mente. O sistema de grid do Bootstrap utiliza sempre 12 colunas. Eu posso organizar o meu layout do jeito que eu quiser, mas sempre obedecendo esse limite de 12 colunas. Eu vou mostrar aqui embaixo uma outra coisa primeiro. Olha só. Então, aqui no meio da seção, parâmetros do grid, eu tenho aqui uma tabela que mostra qual que é a largura máxima do container, considerando 5 tipos de dispositivos. E isso é muito interessante no Bootstrap. Eu defino o meu layout e posso reajustá-lo conforme o tamanho do dispositivo que está sendo utilizado. Lembrando que na primeira aula eu disse que o Bootstrap é um framework, CSS JavaScript, que permite responsividade. Então, eu posso trabalhar de forma que o meu layout se apresente de uma forma específica para dispositivos extremamente pequenos, extra small, dispositivos pequenos, dispositivos médios, dispositivos grandes, largos e dispositivos extra large, né? TVs em geral. Através de prefixos de classe, então eu defino a partir de qual dispositivo aquele layout se aplica. É importante ter em mente essa expressão. A partir de qual? Quando eu defino que o meu layout serve para dispositivos extra small, não significa que ele vai ser exibido apenas para esse tipo de dispositivo. É daqui para cima. Então, o mesmo layout apresentado no dispositivo extra small vai ser apresentado para small, medium, large e extra large. Tá? Se eu definir que um layout é a partir de um dispositivo médio, então esse layout vai se manter para os dispositivos médio, largos e extra largos.
Para dispositivos pequenos e extra pequenos, as divs serão colocadas uma embaixo da outra, conforme vocês verão aqui na nossa demonstração. Tá? Então, quando eu quero informar que aquele layout serve a partir de dispositivos extra small, ou seja, para todos, né? Eu coloco então o prefixo de classe .col. Pode ser inclusive somente o .col, tá? Vou mostrar para vocês já já. Mas se eu quiser definir um número de colunas específicos, eu coloco o tracinho e o número de colunas. Se for a partir de small, é .col-sm. A partir de médio, .col-md. A partir de largo, .col-lg. E a partir de extra large, .col-xl. E aqui eu tenho as definições em pixels do que são considerados dispositivos extra pequenos, pequenos e assim por diante. Tá? Então, abaixo de 536 pixels, extra small. Acima, small. Acima de 768 pixels, médio e assim por diante. Tá? O número de colunas é 12. A largura da gutter, ou seja, a distância entre uma coluna e outra, de 12 pixels. Todos são alinháveis, ou seja, eu posso criar um layout dentro de uma coluna específica e eles permitem ordenamento de coluna, ou seja, eu posso colocar uma ordem das colunas do meu código HTML e dizer que elas serão apresentadas em ordem diferente na renderização do browser. Dito isso, vamos voltar aqui então na parte inicial da página para vocês entenderem o que esse código significa. Então, olha só, eu tenho aqui uma div container. Eu tenho aqui também uma coisa que é importante vocês terem em mente, uma div class row, que define uma linha, que eu vou explicar posteriormente para que serve. Tá? O que eu quero que vocês tenham em mente nesse momento é que toda a estrutura do layout deve estar contida dentro de uma div class row. Ok? Por enquanto, é isso que vocês precisam saber. Então, observe esse código. Eu tenho dentro da linha 3 divs, todas elas definidas com a mesma classe, col-sm. O que isso significa? Lembrando daquela questão dos dispositivos, eu estou dizendo que esta div será exibida a partir de dispositivos pequenos, small. A mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá. 3 divs. Mas quantas colunas que elas vão ocupar? As 3 juntas ocuparão 12 colunas. Mas quantas cada uma ocupará? Como eu não defini claramente essa quantidade, então o sistema faz uma divisão proporcional, ou seja, 3 colunas para cada div, tá? De maneira que elas tenham igual tamanho aqui na hora de ser apresentado na tela. Quer ver só? Vamos lá para o código. Vamos copiar aqui. Vamos apagar esse conteúdo que já estava aqui no nosso código. E eu vou inserir, então, aliás, vou apagar tudo. E eu vou inserir, então, o conteúdo que eu acabei de copiar. Vou fazer aqui a indentação. Tá? E para a gente poder visualizar, vamos colocar aqui uma classe chamada border nas 3 divs internas aqui, para vocês perceberem a separação, o limite de uma em relação à outra. Salvei. E quando eu renderizo o meu navegador, observe que apareceu, então, um layout formado por 3 colunas. Na verdade, cada coluna dessa é formada por 4, eu falei 3 na hora da explicação, 4 colunas. Né? Cada uma dessas partes aqui, cada uma dessas divs é formada por 4 colunas, dando um total de 12. Tudo bem? Vamos mandar inspecionar aqui a área. Vamos jogar isso aqui para baixo, para vocês entenderem. Olha só. Quando eu redimensiono a janela, observe aqui em cima, aqui pertinho do mouse agora, que ele tem a apresentação da área da minha tela em pixels. Tá? Então, olha só, eu estou com 1000 pixels de largura. Tá? Então, quando eu vou reduzindo, observe que o design vai sendo reajustado conforme a largura da tela. Estão percebendo? E aí o que acontece? Eu defini isso daqui para que as divs sejam colocadas uma ao lado da outra para dispositivos small, dispositivos pequenos. Tá? Então, quando eu chegar aqui ao limite de 576, que é o limite de dispositivo small, olha só, por enquanto estão as 3 divs uma ao lado da outra.
Quando isso baixar de 576, olha o que vai acontecer. Uma é colocada abaixo da outra. Tá? Ou seja, dispositivos extra small, muito pequenos, vão enxergar esse meu layout com as 3 divs uma em cima da outra, enquanto os demais dispositivos, a partir de small, vão enxergá-las uma ao lado da outra. Tudo bem? Olha só, se eu alterar aqui de small para, por exemplo, LG, large, vou colocar aqui os 3 locais, eu vou salvar. Olha aqui, de acordo com a página oficial do Bootstrap, dispositivos large são aqueles que têm acima de 992 pixels. Ok? Vamos atualizar a página aqui. E olha o que acontece. Com a mesma resolução que eu tinha, as divs ficaram uma em cima da outra. Por quê? Porque eu defini no meu código que esse layout, com uma div ao lado da outra, só seria apresentado para dispositivos a partir do largo, a partir de 992 pixels. Então, se eu aumentar a tela, observe aqui, quando passar lá 992, ele já ficou uma ao lado da outra. Tá? Acima disso, ele mantém o layout, uma div ao lado da outra. Abaixo de 992, ele coloca uma em cima da outra. Okay? E mantém isso até os dispositivos menores. E aí, se a gente voltar aqui na página do Bootstrap, vocês perceberão aqui outras possibilidades. Olha só. Aqui eu tenho 2 linhas com número de divs diferente. Então, eu tenho um container, a primeira linha, com 2 divs. Aqui foi definido como call, a class, ou seja, esse layout vale para qualquer tamanho de tela. Depois, uma segunda linha, com 3 divs. Também com a class call, ou seja, esse layout vale para qualquer dispositivo. Assim eu teria um layout como está mostrado aqui em cima. A primeira linha com 2 divs divididas ao meio, a segunda linha com 3 divs divididas em igual tamanho. O que mais que eu tenho? Eu posso criar um layout como mostrado aqui, olha só. Eu tenho uma linha com 3 divs. Observe que a primeira e a terceira usam a class call, e a do meio utiliza call-6. O que significa isso? Significa que essa div utilizará 6 colunas do modelo de grid do Bootstrap, ou seja, ela vai ser maior que as demais. Como eu tenho um total de 12, 6 foram fixadas para a div do meio, as outras 6 vão ser divididas entre as demais divs, ou seja, 3 para cá e 3 para cá, resultando nesse layout aqui de cima. Ok? Embaixo eu tenho uma situação semelhante, porém eu fixei a div do meio em 5 colunas. Olha só, em 5 colunas. De modo que as colunas restantes que o espaço restante foi igualmente dividido também entre as outras 2 divs. Ok? Lembrando que, como eu usei call, significa que esse layout é válido para qualquer tela de dispositivo. Se eu quisesse fazer a mesma coisa, validando essa distribuição de colunas para dispositivos, por exemplo, a partir do médio, eu colocaria aqui call_md em todas as divs que utilizam a class call. Dito isso, então, vamos voltar aqui à questão da div class row. Observe que se eu colocar aqui, por exemplo, um layout com 3, 6, 3. Vou salvar isso aqui. Vou atualizar a página. Então, observe que eu tenho as divs das extremidades menores do que a div central. Tá? E como foi definido LG, essa proporção só se mantém enquanto eu tiver aqui uma largura maior que 992 pixels, conforme eu tinha mostrado. Tá? Olha lá. Abaixo disso fica uma div em cima da outra. Se eu retirar esta div class row, olha o que acontece. As 3 divs são exibidas com o tamanho que eu defini, 3, 6 e 3, porém, mesmo com a tela no tamanho máximo, fica uma em cima da outra. Ou seja,
não há uma interpretação Bootstrap de que essas divs devam ser colocadas uma ao lado da outra. Por isso a importância de ser usada a div class Home, ok? Então, pessoal, essa aula tinha como objetivo mostrar para vocês essa noção de sistema de grid do Bootstrap. Se vocês quiserem mais informações, podem ser encontradas aqui na própria documentação do Bootstrap, tá? Mostrando quais classes você deve utilizar para fazer algumas atividades. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!